Boa tarde, senhoras e senhores. Sejam todos muito bem-vindos para mais uma edição do nosso projeto Encontro com o Autor. Esse projeto é um projeto da Biblioteca Sérgio Cavalieri Filho, cujo coordenador, eu creio que todo mundo conhece, é o Luiz Henrique de Almeida, nosso colega, que é coordenador da biblioteca, e o Paulo César Peçanha, que está aqui resolvendo na biblioteca, que é o coordenador de documentação, porque a biblioteca faz parte da estrutura da Escola de Contas e Gestão, embora ela seja a biblioteca do Tribunal de Contas, mas pela estrutura nossa organizacional, ela está dentro da escola. Então, dizer que esse projeto ele foi criado com o intuito de convidarmos autores que são pessoas relevantes, conhecidas, que têm livros e contribuições que tenham uma contribuição importante para nós do controle externo e para o nosso tribunal. Então, a ideia é convidar o autor para que ele venha apresentar o seu trabalho, o seu livro, para um bate-papo. Não é um evento formal, né? Vocês podem ver aqui pela mestre de cerimônias, que não é um evento formal. A ideia é a gente fazer um bate-papo, proporcionar esse encontro do autor com o seu público e que vocês depois possam também ir conhecer a nossa biblioteca, percorrer os nossos espaços, conhecer um pouco do nosso acervo, né? Sabendo que a gente está à disposição, tem várias pessoas aqui da equipe, a Iaci também, que está ali atrás, que quase todo mundo aqui conhece. Então eu vou... nós já tivemos, só para dizer, conselheiro, a biblioteca foi inaugurada em 2 de julho de 2014, e no ano passado, em 2 de julho de 2015, a gente inaugurou esse projeto com o próprio desembargador Sérgio Cavalieri Filho, apresentou o livro dele para nós, foi um ótimo bate-papo. Depois recebemos o desembargador José Torres Júnior. E na terceira edição, nós recebemos a professora Mônica Pereira dos Santos, que é da Faculdade de Educação, da UFRJ, que veio falar sobre o livro dela, Dialogando com a Inclusão, por causa do nosso projeto de incluir no TCE. Então, eu vou ler aqui o nosso convidado de hoje, professor Luiz Henrique de Lima, é conselheiro substituto do TCE de Mato Grosso, diretor de Assuntos Corporativos da Atricom, doutor e mestre em Planejamento Ambiental pela COP UFRJ, economista formado na UFRJ, com especialização em Finanças Corporativas pela PUC do Rio de Janeiro, professor e autor de artigos e trabalhos técnicos, principalmente nas áreas de controle externo e gestão ambiental, e dos livros Controle do Patrimônio Ambiental Brasileiro e Controle Externo. Coordenador das obras Tribunal de Contas, temas polêmicos na visão de ministros e conselheiros substitutos e controle externo dos regimes próprios de previdência social, estudos de ministros e conselheiros substitutos dos tribunais de contas. E eu creio que todos também conhecem os livros, né? Muitos de nós já estudamos pelos livros do conselheiro, e o tema que ele vai nos trazer hoje é Tribunais de Contas na visão de ministros e conselheiros substitutos, e nós agora já temos a honra também de ter os nossos auditores substitutos aqui para participarem desse nosso encontro com o autor. Então, com a palavra, nosso convidado de hoje. Bom, boa tarde a todos. Vocês estão me vendo, vocês aí atrás? Não? Posso sentar? Tá? Agradecer o convite, é uma honra estar aqui no TCE do Rio de Janeiro. Eu costumo dizer que eu tenho tríplice nacionalidade. Eu nasci em Santa Catarina, mas toda a minha formação foi aqui no Rio. E há 8 anos eu estou em Mato Grosso, então eu sou barriga verde, carioca e matogrossense. Mas sempre ter a oportunidade de estar no Rio é muito bom. E especialmente nesse momento que o TCE do Rio de Janeiro está vivendo, é um momento que a gente, nos outros tribunais, acompanha a evolução dentro do sistema, e é um momento muito importante que é a chegada dos conselheiros substitutos, né? A Andréia, o Marcelo e o Rodrigo. Essa presença
no corpo de julgadores e de membros de pessoas selecionadas por concurso público e que vão acrescentar muito ao processo decisório do tribunal. Então é um momento importante e eu fico muito feliz de poder estar aqui compartilhando com vocês. E conversar sobre os meus livros, então, eu costumo dizer que o livro é como um filho, porque primeiro a gestação é longa, né? Não é 9 meses certinho, mas às vezes demora muitos anos, às vezes é um pouco mais rápido, mas é um processo para você escrever um livro. E depois que ele nasce, também é como um filho, porque você está sempre, né, cuidando dele, uma nova edição, um ajuste, alguma coisa, mas ele acaba ganhando vida própria num determinado momento. E você se surpreende. Uma vez eu estava em Belém do Pará, fui fazer uma palestra, aí me levaram lá para um lugar que levam todo mundo, que vai para, né, que é a Estação das Docas lá, né? E eu estou lá caminhando, tem bares, restaurantes, artesanato. Tinha lá uma livrariazinha, quando eu olho assim, está o meu livro lá. Eu nunca imaginei que eu ia encontrar o meu nome numa vitrine em Belém do Pará. Então é aquela alegria, né? O nosso livro ele vai ganhando a sua vida e a sua forma. E a maior alegria que um pai tem é quando alguém fala bem do filho, né? Os pais todos são, e mães, né? São corujas, eles se derretem. Então, o livro é a mesma coisa, né? Quando eu encontro alguém que diz, puxa, estudei pelo seu livro, me ajudou num determinado momento da minha vida acadêmica ou profissional, isso nos deixa, assim, plenamente realizados. Então, não poderia faltar, não poderia deixar de atender ao convite. Eu trouxe aqui alguns livros para a gente conversar, né? O tema oficial é esse aqui, Tribunais de Contas, na visão de ministros e conselheiros substitutos, e tem aqui temas polêmicos, porque nesse livro são tratados temas polêmicos. Esse livro eu fui, na verdade, o organizador e um dos autores. São contribuições de colegas, ministros e conselheiros substitutos de todas as regiões do país, voltados principalmente para temas constitucionais, ligados ao direito constitucional. E tem algumas colaborações aqui muito interessantes. A primeira, assim, que abre o livro é de um colega do Paraná, que se chama Cláudio Canha, que ele fala sobre o papel dos auditores nos tribunais de contas. E os auditores que ele faz menção não são os auditores que fazem as auditorias, né? Os auditores de controle externo. Aqui no tribunal, como é o nome? Analista. Os que fazem as auditorias, né? São os auditores que substituem os conselheiros, chamado auditor constitucional. E ele começa o livro explicando exatamente por que há esta confusão. Ele chama auditor um termo equívoco. E ele mostra que tem duas acepções da palavra auditor. Uma acepção no mundo jurídico e uma acepção no mundo da contabilidade e das ciências de gestão.
essa hoje no Brasil é mais frequente, quando se fala auditor da Receita Federal ou auditor da Previdência Social, é este auditor mais focado no trabalho de controle. Mas existe a acepção tradicional jurídica do auditor como um juiz, como um membro da magistratura. E que ainda hoje existe, por exemplo, no Brasil, ela é empregada, por exemplo, no Superior Tribunal Militar. Você tem lá o auditor. Quem é o auditor do STM? É um juiz, né? É alguém que exerce a função de judicatura. E por que no Tribunal de Contas é utilizada essa expressão auditor? Porque o cargo de auditor substituto foi criado em 1918, 98 anos atrás. Vocês sabem todos, né? Os tribunais de contas no Brasil, eles foram a segunda maior discussão legislativa da nossa história. Maior em termos de duração, de comprimento. Qual foi a primeira? Qual foi a questão que no Brasil demorou mais tempo para o legislativo decidir? Alguém sabe? Abolição da escravatura. Nós levamos, né, desde a independência até a Lei Áurea para abolir a escravatura, né? A segunda maior discussão foi a criação do Tribunal de Contas, porque logo após a nossa independência, quando fomos criar a primeira Constituição brasileira, que acabou sendo promulgada por Dom Pedro, naquele momento já havia o debate sobre a criação deste órgão. E Dom Pedro não gostava muito de ser controlado em nenhum aspecto, diga-se de passagem, mas também no aspecto da gestão, isso foi vetado. E desde 1825, no Parlamento brasileiro, houveram inúmeras propostas de criação de um órgão de controle, que acabou se concretizando apenas com a República. Rui Barbosa, que foi o grande autor da primeira Constituição Republicana, em 1891, ele é considerado patrono dos tribunais de contas. E já como ministro provisório da Fazenda, em 1890, ele obteve de Deodoro o decreto que criou o Tribunal de Contas, na época, hoje, Tribunal de Contas da União. Pois bem, a primeira grande reforma na organização do Tribunal de Contas da União foi no governo de Venceslau Braz. Hoje em dia, Venceslau Braz, todo mundo sabe que é uma rua ali em Botafogo, perto de General Severiano, onde tem a sede do Botafogo, né? Então, a única coisa que a gente lembra de Venceslau Braz mas no governo de Venceslau Braz tivemos a primeira grande reforma dos tribunais de contas. E nessa reforma foi criado o cargo de auditor. O cargo de auditor que substitui com a função precípua de julgar, substituindo os ministros nas suas ausências, férias, licenças ou impedimentos de qualquer espécie. Então, este cargo que hoje eu exerço em Mato Grosso, e os 3 colegas aqui vão começar a exercer aqui no Rio de Janeiro, ele tem 98 anos de idade e, na sua origem, o nome auditor é porque naquele momento, naquela época, naquela quadra da nossa história, não se fazia auditoria de obras, não se fazia auditoria de tecnologia de informação. Auditor era o que substituía o juiz
numa determinada situação no colegiado. E por tradição, esse nome veio sendo repetido nas diversas leis orgânicas do TCU, e o TCU sempre foi o grande modelo para os tribunais de contas estaduais e municipais. Até que na Constituição de 88, o auditor substituto de ministro ganhou o status constitucional. Então, ele passou a ser um cargo previsto na Constituição para a substituição do ministro do TCU, e de acordo com o artigo 75, de reprodução obrigatória nos estados, mas mantendo o nome tradicional, o que ainda, volta e meia, gera algumas dúvidas. Então, esse primeiro capítulo, o Cláudio Canha, ele conta um pouco dessa história, e ele faz um trabalho muito interessante. Eu estava dizendo agora, a gente almoçou, estava contando para a Andréia, e eu aprendi coisas nesse artigo, né? Quando ele mandou para que eu fosse editar, né? Normalmente o camarada que edita um livro, que organiza um livro, um camarada que supostamente sabe das coisas, né? Eu não sabia nada, eu aprendi muito com esse artigo. E ele conta como Rui Barbosa se inspirou na proposta que fez no Tribunal de Contas da Itália. Na verdade, existiam dois grandes modelos de Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas francês e o Tribunal de Contas italiano. E o Rui Barbosa, na sua proposta, ele optou para que o Tribunal brasileiro reproduzisse mais as competências e a forma de funcionamento do Tribunal de Contas italiano. Qual era a grande diferença? O francês, ele tinha, e ainda tem até hoje, muito a concepção do controle a posteriori, após a execução da despesa. E o italiano já tinha mais uma função de prevenção, de evitar que a despesa irregular acontecesse. É claro que 120 e poucos anos depois, evoluiu-se muito nesse conceito. E hoje a gente sabe que os tribunais de contas, eles atuam, né, de forma preventiva, concomitante e a posteriori. Mas o Rui Barbosa, ele já tinha essa visão muito interessante. E como é que era organizado o Tribunal de Contas da Itália? O corpo de juízes lá se chama auditori, né? Os auditori são os juízes na Corte dei Conti italiana. Então, talvez isso também tenha influenciado na reforma lá do Venceslau Braz, para que esse nome de auditor fosse concedido aos juízes substitutos dos tribunais de contas. E depois o artigo dele também é muito, muito bom. Se você pegar o livro na biblioteca e não tiver tempo de ler ele todo, leia só o artigo do Canha, tá? Depois vocês leiam o meu. Porque ele conta a história da Constituinte. Como é que essa questão foi trazida na Constituinte? Nos vários momentos do processo constituinte. É muito interessante nós observarmos como o processo legislativo, ele não é linear, ele tem idas e vindas. Então saía de uma comissão, ia lá para a sistematização de um jeito, depois voltava, passava pelo plenário, ficava de outro jeito, depois entrava um substitutivo lá do chamado Centrão na época e ficava de outro jeito, até chegar à forma final que nós conhecemos hoje. Então ele diz que na primeira versão a ideia era que 1/3 dos ministros do TCU fosse oriundo da carreira dos auditores substitutos. E aí teve alguns momentos que isso foi zerado.
e depois voltou para 2, e depois terminou, como é hoje, com 1. Ou seja, a composição, como todos sabem, 2 terços indicados pelo Poder Legislativo, 1 terço pelo Executivo, sendo que desse 1 terço do Executivo, um deles de livre escolha do chefe do Poder Executivo, um oriundo da carreira de substituto, de conselheiro ou de ministro, e um deles oriundo da carreira do Ministério Público Especial. Né? Então essa foi a versão final, mas ele conta como, e ele traz assim os debates que existiram, como os constituintes trataram essa questão, e ele comenta algo que eu comento também, eu vou comentar aqui só com vocês, por favor, não gravem, não anotem, né? Mas ele diz o seguinte: esses debates mostram que os constituintes não entendiam nada de Tribunal de Contas, né? E a verdade é que não são só os constituintes que não entendiam nada. Até hoje, a maioria das pessoas entende muito pouco dos tribunais de contas. Por quê? A maioria de vocês aqui tem formação em quê? Direito, contabilidade, engenharia, talvez, economia. Muito bem. São auditores, são analistas de Sim. A maioria daqui é o pessoal Ok. do corpo técnico. Ok. Quantas aulas vocês tiveram na graduação que falaram sobre tribunais de contas? Nenhuma. Você faz 5 anos de direito, você não tem uma única aula sobre Tribunal de Contas. É uma nota de rodapé na matéria de direito financeiro ou na matéria de direito constitucional. Você faz um curso inteiro de contabilidade, ou de economia, ou de administração, e você não tem aulas sobre tribunais de contas. Então você se torna amanhã o presidente do Conselho Regional de Contabilidade, o presidente da Ordem dos Advogados, um desembargador do Tribunal de Justiça, um ministro do STJ, e ao longo de 20, 30 anos da sua vida profissional, você não aprendeu o que é o Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas ainda é um grande desconhecido da sociedade brasileira, e mais ainda a função do auditor, substituto de conselheiro, né? Que a maioria dos tribunais de contas do Brasil não tinha até a Constituição de 88. Não, e alguns, mesmo depois da Constituição de 88, demoraram para criar, como foi o caso aqui do Rio de Janeiro, que criou apenas ano passado, né? E lá de Mato Grosso também, que criou há poucos anos. Então levou 20 anos para essa norma constitucional se concretizar, é bastante tempo. Agora todos os tribunais. O único que ainda a gente chama assim, né, o foco da insurgência, da rebeldia contra a Constituição, né, na minha visão, é o TCM de São Paulo. É o último, né? É o último bastião do conservadorismo, né? Não tem nem o Ministério Público e nem o auditor substituto de conselheiro. Mas isso é uma boa notícia, porque um dia vai criar, um dia vai ter concurso, quem sabe aqui, né? Alguém poderá ir para a terra da garoa, né? Exercer essa função. Mas, enfim, então ele conta essa história aqui da Constituinte e é muito interessante. Depois temos aqui outros trabalhos. Tem um trabalho aqui do Jailson. Jailson é um colega nosso do Piauí. É uma figura extraordinária, preparadíssimo, professor universitário, jogador de futebol amador, sanfoneiro, né? E também amador, e autor. E o Jailson,
ele coordenou um trabalho da Associação dos Tribunais de Contas do Brasil inteiro, justamente sobre o cumprimento desse dispositivo constitucional. Então, ele apresenta aqui a previsão constitucional e ele mostra quais são os tribunais de contas, naquele momento que foi feito o levantamento, em 2013, o livro é de 2014, que naquele momento somente 36% dos tribunais atendiam plenamente a composição prevista na Constituição. Ou seja, 25 anos depois da Constituição, você tinha 64% dos tribunais que atendiam apenas parcialmente. Ou seja, você ainda tinha tribunais com aquela composição pré-88, só de indicados pelo governador, ou que tinha alguns indicados pela Assembleia, ou que tinha a proporção legislativo-executivo correta, mas os do executivo não eram apenas da livre escolha do governador. Então, por esse dado aqui, a gente percebe como o processo de efetivação da norma constitucional em relação aos tribunais de contas é lento. Não é que seja lento, é que enfrentou muitas resistências e ainda enfrenta, né? E aí, depois do artigo do Jailson, que traz esses dados quantitativos, aí tem o meu, que é assim, composição e funcionamento dos tribunais de contas, anotações à jurisprudência do Supremo. Então, no meu artigo, eu mostro como essa resistência ao cumprimento da norma constitucional, como ela se deu de muitas formas explícitas e dissimuladas, e como ela foi sendo sucessivamente repudiada em decisões do Supremo. Então, tem coisas extraordinárias aqui. Tem coisas extraordinárias. Por exemplo, tem estados que eles disseram assim, na Constituição Estadual, tudo bem, tem que ter esse auditor substituto de conselheiro, legal. Só que quem escolhe o auditor substituto de conselheiro é a Assembleia. Então, né? Não é por concurso. A Assembleia escolhe o auditor substituto de conselheiro e aí depois, né, o governador vai escolher um conselheiro dentre esses que a Assembleia escolheu, né? E colocaram isso na Constituição. Isso vigorou por algum tempo. Aí teve outros que chegaram e disseram assim, não, tudo bem, nós vamos criar esse negócio de auditor substituto conselheiro, mas para ele poder ser conselheiro, ele tem que ter 10 anos de experiência. Bom, mas o conselheiro tem que ter 10 anos de experiência, né? 35 anos de idade, aquela coisa toda. Só que não, ele tem que ter 10 anos de experiência como substituto de conselheiro, né? Então, fizeram também, então, tudo para postergar a efetividade, a criatividade é muito grande, né? Tudo para postergar a efetividade dessa nova Constituição. Então, nesse artigo eu digo, puxa, mas que bicho feio são esses substitutos de conselheiro, né? Que causam tanto receio, que tanto medo, que tanta resistência para que sejam criadas todas essas normas. E, claro, tudo isso em algum momento foi sendo judicializado e tudo isso foi caindo na justiça. Então, as decisões do Supremo são muito claras, né?
Na verdade, a primeira briga não foi nem com o substituto de conselheiro, né? É impressionante como composição do Tribunal de Contas dá briga. A primeira briga foi entre executivo e legislativo, né? Não sei se vocês conhecem esse caso da matemática, né? Porque no TCU são 9 ministros, 2/3 legislativo são 6. Aí eles fazem um acordo lá, 3 para o Senado, 3 para a Câmara, todo mundo está feliz. E aí 1/3, presidência da República, são 3 ministros. No TCE estadual, são 7 conselheiros. Aí 2/3 de 7 é 4, alguma coisa. E 1/3 de 7 é 2, alguma coisa. Como é que resolve? Aí nas constituições estaduais, os deputados fazendo a Constituição, o que eles falam? Não, arredonda para cima, nós ficamos com 5 e o governador fica com 2. Onde o governador era mais forte e conseguia, digamos, a hegemonia da própria Assembleia Constituinte Estadual, o governador dizia, não, eu fico com 3, vocês ficam com 4. E aí nós tivemos uma situação de absoluta discrepância, porque algo que deveria ser uniforme no território nacional, você tinha isso. Então a primeira briga que o Supremo teve que resolver foi essa. E qual foi a decisão do Supremo que gerou, inclusive, a súmula, se não me engano, é a súmula 653, ele disse não. São 4 para a Assembleia, para o Poder Legislativo, e 3 para o Poder Executivo. Mas, olha aí o substituto de novo atrapalhando. Qual foi a lógica da decisão do Supremo? Não foi a lógica matemática, foi a lógica do sentido jurídico daquela composição. Ele disse, olha, tem que ser 3 para o Executivo, por quê? Porque para seguir o modelo federal, 1 tem que ser da carreira do Ministério Público Especial, 1 tem que ser da carreira dos substitutos e 1 tem que ser de livre escolha. Se ficarem só 2 para o Executivo, algum desses segmentos de origem vai ficar prejudicado, a composição não vai ser conforme o princípio da simetria com a esfera federal. Então, foi esse o fundamento desta súmula do Supremo. Enfim, e aí tivemos todas as outras decisões, porque aí tinha o seguinte, em 88, todos os conselheiros, eles tinham origem no Poder Executivo. E, a partir daí, teria que haver essa composição de origem diferenciada. Então, algumas constituições estaduais estabeleceram regras de transição. A primeira vaga que abrir vai ser da Assembleia, a segunda vaga que abrir vai ser do governador. Mas teve algumas que disseram não, as 4 primeiras vagas que abrirem são da Assembleia e tal. E aí houve muita briga também em relação às regras de transição. E aí a outra decisão importante que o Supremo adotou foi a observância do que eu chamo aqui a regra da origem e da vinculação. Tá? Ou seja, se o conselheiro que está se aposentando abriu a vaga, ele teve origem na Assembleia, então a vaga dele será preenchida por indicação da Assembleia. Se aquele conselheiro cuja vaga está sendo aberta
ele teve origem na carreira do Ministério Público Especial, então a vaga fica vinculada à carreira. Então vai ser formada a lista tríplice da carreira para aquela vaga. Então também foi uma... Por quê? Porque a lógica do Supremo. A lógica do Supremo é manter sempre a composição constitucional. Ah, e se não tem ninguém da carreira dos substitutos, por exemplo? Então a primeira vaga que abrir do governador vai ser dos substitutos. E a primeira vai ser por antiguidade, a lista na composição por antiguidade, e a segunda lista vai ser por merecimento. E assim por diante. Então o Supremo ele foi sendo chamado a decidir todas essas questões. Aliás, tem uma discussão muito interessante que uma vez eu assisti num lugar, né? O camarada disse, não, mas a vaga é da Assembleia. Eu falei, sim, a vaga é da Assembleia, não significa que a vaga seja dos deputados, né? Não precisa ser deputado. O que a Constituição fala, né? A Assembleia pode indicar alguém que nunca tenha sido parlamentar, pode indicar alguém que seja um analista, pode indicar alguém que seja um advogado, um professor universitário. O fato da vaga ser indicação da Assembleia não significa que tenha que ser parlamentar. Recentemente no TCU nós tivemos essa situação. Recentemente no TCU, a última vaga supostamente caberia ao Senado fazer a indicação. E aí alguns senadores mal inspirados estavam trabalhando o nome de um senador, à época, chamado Jim Argelo, né? E esse senador, que hoje se encontra recolhido às dependências da Polícia Federal em Curitiba, ele foi muito questionado pela sociedade, pela opinião pública, afirmando que ele não preenchia um dos requisitos, que era da idoneidade moral e da reputação ilibada, uma vez que ele já sofrera condenação por improbidade, inclusive em segunda instância. Então, o Senado insistiu naquele nome de um dos seus membros, mas o presidente do tribunal, à época, disse, olha, se nomearem eu não dou posse, porque o ato o ato de provimento é um ato complexo e esse ato que pertence ao tribunal, eu não vou dar posse. Se você me permite, porque eu estava lá sim. E eu era servidor do TCU. Então houve uma mobilização dos servidores muito forte também. É verdade. Com certeza pesou na decisão do presidente. Isso, com certeza. E aí o que aconteceu? Com essa reação, finalmente o Senado recuou e acabou indicando quem? Uma pessoa de carreira, um servidor do Senado, que era consultor legislativo lá, e que hoje é o ministro do TCU. Né? Então o Senado indicou um servidor. Então a vaga, digamos, da Assembleia não precisa ser do deputado estadual, pode ser de qualquer pessoa que tenha as qualificações, os requisitos constitucionais exigidos. Esse é o ministro Bruno Dantas. Né? E as entidades associativas de servidores do TCU estavam tentando emplacar o nome de um analista, auditor lá do TCU. Sim, mas, enfim... não logrou sim, isso, mas o que eu vejo como importante nesse episódio justamente que o conceito o cidadão, ele tem os requisitos constitucionais, ele pode pleitear. Agora, se ele não tem, mesmo sendo senador, é melhor cuidar dos seus negócios do que ir para uma corte de contas. Né? Imagina como ficaria o TCU fragilizado se tivesse um dos seus ministros hoje
preso, como está este senador Gin Argelo. Então, essa é uma outra das polêmicas que envolve o processo, né? E, enfim, aí nós tivemos vários casos depois decididos. Tem um caso de Alagoas, que surgiu a vaga, que era a vaga para o conselheiro substituto, aí não queriam preencher porque disseram que eles estavam em estágio probatório, né? Não existe estágio probatório. A vitalicidade é adquirida desde a posse, né? E aí foi judicializado, queria indicar o presidente da Assembleia para essa vaga, né? E aí perdeu. Está lá hoje o conselheiro Anselmo, que era substituto concursado. Depois, no caso do Distrito Federal, foi a mesma coisa, queriam exigir 10 anos de experiência, né? Aí, no caso do Ceará, aí também, é engraçado, né? Quando eu fiz o levantamento, eu não imaginei que o negócio fosse tão, né, criativo, né? No caso do Ceará, eles não distribuíam processo para os substitutos, né? Então, não, vocês ficam aí esperando para substituir, né? Eu fico imaginando, né? Que nem imagina que você está no banco, né? O jogo de futebol, né? Os bancos de reserva, né? Aí, só que o banco de reserva você fica ali algemado, você não pode, né? Nem fazer aquecimento, nem treinar com o time, você não pode chegar perto da bola, né? Porque não, tem que ficar esperando o titular se contundir para você entrar. Então, né? Não queria que o substituto ficasse ali numa mesinha, mas não podia passar processo perto dele. E aí também a questão foi judicializada e a justiça disse, olha, tem que... ele deverá atuar como magistrado dentro dos limites previstos, exercendo o seu mistério com total independência, como fazem os magistrados integrantes do judiciário. Então, obrigou a ter a distribuição dos processos. Sergipe, um caso absolutamente semelhante. Aqui a decisão foi até mais... Deve-se providenciar a imediata distribuição de processos de contas aos auditores com toda a equidade, mediante critérios impessoais de sorteio aplicáveis a todos os magistrados, para que possam presidir a instrução de processos, relatando-os perante os integrantes do plenário ou da Câmara. Então, também outra situação. Aí teve o Amazonas. A Amazonas teve um caso muito engraçado também, porque lá eles tinham um esquema de rodízio, né? Como existe na maioria dos tribunais. Então, o rodízio dos substitutos, né? Então, hoje é o Rodrigo, depois amanhã é o Marcelo, depois amanhã é André, e assim vai, né? Então, tinha um rodízio que funcionava lá, os substitutos do Amazonas. Mas aí assumiu um presidente lá que tinha birra com um determinado substituto, né? Então, dizia, enquanto eu for presidente, você não vai substituir. Então, aquele negócio mesmo. E aí, criou uma formulação lá absolutamente esdrúxula para que aquele específico colega jamais fosse convocado. Aí ele teve que entrar também na justiça e disse... Fere-se direito líquido e certo, desatendimento da escala ou a convocação desordenada de auditores em substituição. Então, até isso teve que ser judicializado, né, para que a pessoa pudesse exercer e tal. Então, todas essas tentativas, em algum momento, elas foram objeto de decisão de tribunais superiores e sempre, digamos assim,
prestigiando a racionalidade da Constituição, que é a de prestigiar este cargo da magistratura de contas como um cargo de extrema relevância no funcionamento dos tribunais de contas. Então, esse artigo eu conto um pouco dessa história. Na verdade, hoje ele já está um pouco desatualizado, porque ele foi escrito em 2014, esse livro foi publicado em 2014, e depois já tivemos mais 2 decisões importantes, inclusive uma lá de Mato Grosso, em que nós temos hoje lá uma vaga de conselheiro que está bloqueada pelo Supremo. O Supremo não permite prover enquanto a Assembleia não alterar lá algumas iniciativas inconstitucionais que foram adotadas. Então, a decisão cautelar foi: suspende tudo. Então, tem situações que aconteceram depois da edição do livro que, digamos, acrescentariam mais caldo nessa sopa, né? Mais substância para essa conversa. Depois temos mais adiante um artigo da Sabrina. Sabrina é uma companheira nossa lá do... Eu não posso falar companheira, né? Hoje em dia a gente não sabe se, né? O que pode ser dito ou não, né? Então, da nossa colega, né? Lá de Santa Catarina, que ela fala da judicatura de contas, e ela usa uma expressão muito interessante, que ela diz o seguinte, que hoje os tribunais de contas, eles sofrem um déficit de legitimidade. E o que significa isso? Ela trabalha esse conceito de que a legitimidade é algo que você conquista no dia a dia da sua atuação. Não é algo que você tenha e se incorpore de forma definitiva ao seu patrimônio. Então, é como uma relação amorosa, né? Você estabelece aquele vínculo amoroso com a pessoa, mas é algo que você tem que conquistar e reconquistar permanentemente. Não é como um diploma de bacharel ou de mestre que você recebe, coloca no currículo e está acabado. Não. Naquela relação amorosa, se você pisar na bola, se você se descuidar, aquela relação ela se desgasta e ela chega a um fim. Isso acontece. E a legitimidade das instituições públicas da mesma maneira. Não é porque você foi eleito para um mandato que você recebeu um cheque em branco e você pode se comportar de forma irresponsável. Você vai sofrer sanções previstas na própria Constituição. E os tribunais de contas nisso? Os tribunais de contas, ela diz, eles sofrem um déficit de legitimidade. Eles sofrem um déficit de legitimidade em alguns momentos, quando a sua composição não reflete as normas constitucionais, quando são indicadas pessoas que não atendem alguns requisitos constitucionais, e existem alguns exemplos no Brasil
de pessoas que não tinham a formação adequada ou que não tinham a idoneidade adequada. Existem vários exemplos no Brasil. No caso do Amapá, por exemplo, em 2013, deixa eu fazer a conta direito para não errar. Não, em 2012, eu fui para o Amapá por delegação do presidente da Tricom. Por quê? Dos 7 conselheiros, 5 tinham sido afastados pelo STJ. E o tribunal não podia funcionar. Não podia funcionar porque não tinha conselheiros substitutos para assumir? Tinha. Tinha exatamente 5 conselheiros substitutos. Só que, pelo regimento interno lá, o conselheiro substituto não substituía. E aí eles não sabiam o que fazer. E não sei porquê, mas me pediram para ir lá resolver a situação do Amapá. E eu fui lá e disse o seguinte: olha, eu acho bom vocês mudarem o regimento, seguirem a Constituição, pegarem os 5 conselheiros substitutos e botarem ele para substituir, até que o STJ traga esses conselheiros de volta ou resolva a situação. Moral da história. Estão funcionando muito bem até hoje. Os 5 afastados, 4 continuam afastados. O outro faleceu. Então, né, foi afastado, né, por de outra forma, né, definitivamente. Mas, oi. Foi aí que surgiu a ideia do livro, não? Não. Mas, quer dizer, foi uma situação inusitada, mas eu cito isso por causa do déficit de legitimidade dos tribunais. São situações que fragilizam muito, né? Você ter uma instituição vocacionada para o controle dos recursos públicos e que, eventualmente, tem algum membro envolvido em acusações ou até condenações com respeito à aplicação de recursos públicos. Então, ela trabalha um pouco esse conceito aqui. É por isso que o livro tem temas polêmicos, né? Não é abobrinhas, né? Não vamos fazer um livro sobre abobrinha, vamos fazer um livro sobre temas polêmicos. Temas que têm que ser discutidos e que têm que ser enfrentados. Passando para o meu outro livro, né? Me permite só fazer um comentáriozinho enquanto você faz outro livro. A proposta de convidar o conselheiro para vir aqui hoje partiu de exatamente uma sugestão dos nossos auditores, da nossa auditora, né, os 3 colegas, no programa de formação que a gente fez agora para acolhê-los, né, nesse início da chegada deles aqui ao tribunal, exatamente porque eles conheceram o livro e tiveram vamos convidar o conselheiro, sabe que a gente não pode trazer o conselheiro para convidar. Então, ainda como a gente incorporou aqui esse projeto, por conta da agenda do conselheiro, ainda foi essa oportunidade de abrir para que outros colegas também pudessem ouvi-lo, né? Que a maioria dos colegas aqui são do controle externo, concursados, então acho que é também assuntos que interessam a todo mundo que trabalha no tribunal, né? Que luta pelo tribunal. Né? Mas só para fechar isso aí, depois eu vou fazer uma brincadeira com vocês. Esse meu outro livro, que é o mais conhecido, né, o Controle Externo, já está na 6ª edição, eu faço uma defesa muito grande da instituição dos tribunais de contas. No meu sentir, os tribunais de contas são uma atividade essencial à democracia. Não há democracia sem controle. A democracia é o ambiente do controle.
A ditadura é o ambiente do descontrole. As pessoas associam muito, não, você é controlador no sentido de você ser autoritário, você ser ditatorial. Mas esse é um conceito errado. O controle externo democrático, ele é da essência da organização do Estado democrático de direito. O moderno Tribunal de Contas, ele surge na Revolução Francesa. A queda da Bastilha foi 14 de julho de 1789. Em agosto, um mês depois, nós tivemos a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Aquele documento fantástico, pela primeira vez se proclama o que são os direitos humanos. O direito da tua liberdade religiosa, o direito da tua liberdade de pensamento, o direito da tua liberdade de trabalho, de não ser escravizado. E o artigo 15 desta declaração diz o seguinte: todo cidadão, que é, o conceito de cidadão vem da Revolução Francesa, todo cidadão tem o direito de pedir contas a todo agente público de sua administração. Olha que revolução! Até então, o Estado absolutista, o rei, o imperador, o monarca, ele era executivo, ele era legislativo, ele era judiciário. Não existia o conceito de patrimônio público, era o patrimônio da família real, da aristocracia. A partir do momento em que você tem uma administração pública da sociedade, um patrimônio público da sociedade, qualquer cidadão integrante dessa sociedade tem o direito de pedir contas. Como você está gerindo um patrimônio que é de uma coletividade e, portanto, também é meu? E qual é o corolário desse artigo 15 da Declaração da Revolução Francesa? O corolário é, se todo cidadão tem o direito de pedir contas, todo agente público tem o dever de prestar contas. Então vejam como a gênese, não é à toa que o primeiro Tribunal de Contas moderno é a Cour des Comptes francesa, de 1807. Dali que surgiu todas as demais cortes de contas. E é até interessante, na época a gente vivia as guerras napoleônicas na Europa. E os dois grandes sistemas de controle externo existentes no mundo foram repartidos naquele momento. Não sei se vocês já observaram isso. Nós temos os dois grandes modelos, o modelo da auditoria ou controladoria geral, que se inspira no NAO, em inglês, National Audit Office, e o modelo Tribunal de Contas. É só vocês verem, aonde chegaram os exércitos do Napoleão, chegou o modelo Tribunal de Contas. Aonde o Império Britânico dominou, chegou o modelo da Auditoria Geral. Canadá, Auditoria Geral. Estados Unidos, Auditoria Geral. Índia, África do Sul, Auditoria Geral. Agora, Napoleão chegou à Bélgica, então nós temos um Tribunal de Contas na Bélgica. Napoleão chegou à Suécia, temos um Tribunal de Contas na Suécia. Chegou à Itália, chegou à Alemanha, temos um Tribunal de Contas na Alemanha. Napoleão invadiu a Península Ibérica, então temos aqui, né, nas antigas colônias ibéricas, os tribunais de contas. É muito interessante. Mas a nossa gênese é a gênese da democracia. O Tribunal de Contas moderno nasce com a democracia moderna. E se nós olharmos a história constitucional brasileira, desde a primeira Constituição Republicana com Rui Barbosa até a nossa Constituição Cidadã atual, em todas elas o Tribunal de Contas está presente. Mas nas constituições autoritárias e ditatoriais, como 37, Estado Novo,
67, regime militar, o Tribunal de Contas ele foi o quê? Esvaziado, podado, limitado. Nas constituições democráticas, 46, redemocratização após a Segunda Guerra, e 88, o Tribunal de Contas ele foi prestigiado, fortalecido. Então vejam como a nossa atividade de controle externo é uma atividade essencial para a democracia. Essencial. Então por isso nós temos que defendê-la e, digamos assim, solucionar essas questões. Pois não, colega? Voltando ao tema da substituição de conselheiros, o senhor trouxe alguns exemplos de tribunais em que o sistema de substituição não atende adequadamente à Constituição. Mas o senhor teria algum exemplo de tribunal que, de outra forma, seria um modelo para o sistema de controle externo em relação à substituição de... Sim. A começar pelo TCU. Quer se identificar? Só para estar gravando. Pode se identificar? Rafael, analista de controle externo. A começar pelo TCU, né? No TCU você tem... todo mundo assistiu aqui, a maioria, a apreciação das contas da Presidente da República, que foi transmitida pela Globo News e tal, né? Parecer prévio contrário, recente. Vocês viram ali que os ministros substitutos estavam participando ali no plenário em igualdade de condições com os ministros. Eles não votaram naquela sessão porque os ministros estavam votando, mas eles tiveram direito de voz e se manifestaram na sessão, mesmo não estando convocados. Tá? Então, no TCU você tem 9 ministros e 4 substitutos. Você tem 12 listas de unidades jurisdicionadas que são sorteadas para a relatoria bianual. Então, você não tem uma lista de ministro e uma lista de ministro substituto, tá certo? Então, o TCU é um modelo. Você tem no TCE do Piauí, com algumas diferenças, mas o TCE do Piauí também é muito avançado nesse aspecto. Você tem o TCE do Ceará. No TCE de Rondônia, aconteceu uma coisa muito interessante, uma sessão, porque é engraçado, né? Eu sou aqui do Rio, a gente do Rio tem mania que o que não é Rio e São Paulo a gente acha assim meio série B, né? Tem até gente do Rio que é série B, mas deixa pra lá, né? Mas a gente tem coisas boas, muito boas, né? No Piauí, no Ceará, no Mato Grosso. Rondônia, teve uma votação lá que era as contas da Assembleia. E as contas da Assembleia eram contas assim muito complicadas, né? Os analistas lá fizeram muitos apontamentos, né? E o que aconteceu? A maioria dos conselheiros era oriunda da Assembleia. O que eles fizeram? Eu achei absolutamente ético e inteligente. Nós estamos impedidos. Então, na votação das contas da Assembleia, os conselheiros se julgaram impedidos, votaram nessas contas 5 substitutos, que eles só têm 5. Um foi o presidente da sessão e os outros 4 foram os que votaram. As contas foram rejeitadas, mas isso é detalhe, né? O que eu estou dizendo é que você tem ali um modelo em que mostra o funcionamento absolutamente normal do processo de substituição. Rafael também
senhor estava falando sobre legitimidade e pontuou que a crise vem em grande parte também dessa questão da composição. Muitos conselheiros têm problemas com a justiça, enfim. Mas eu entendo um comentário, gostaria que o senhor fizesse algum apontamento, que a crise de legitimidade também vem em grande parte da pouca sensação que a sociedade tem de aplicação, né, de participação do Tribunal de Contas em suas vidas, né? A gente tem taxas de retorno de multa muito baixos, enfim. Também retorno de recursos, desvios, enfim, a sociedade sente, eu percebo que a sociedade sente muito essa falta do tribunal na sua vida diária e enfim, na coisa pública. Talvez tenha um movimento agora que começa a aparecer um pouco mais com as medidas cautelares e também a questão da lei da ficha limpa. Então, eu queria que você comentasse também essa crise da legitimidade nesse outro viés que é enfim, do que de fato a atuação do tribunal na... Perfeito, Rafael. Inclusive, ontem, na sessão do tribunal, eu fiz um comentário sobre isso, porque na segunda-feira, nós estamos na quarta, né? Na segunda-feira, a manchete principal do principal jornal de Mato Grosso foi TCE economiza 2 bilhões em despesas públicas. Nós conseguimos essa manchete. E o que significa essa manchete? Foi feito um levantamento numa única relatoria, num único exercício, de sobrepreços e outras irregularidades que foram evitadas por decisões cautelares do Tribunal de Contas. E chegou ao número de 2 bilhões. Se você considera que Mato Grosso o orçamento é 15, isso é bastante significativo. Numa única relatoria, num único ano. Tá? Bom, 2 bilhões é significativo em qualquer lugar, né? Até em Nova York, né? Mas no Mato Grosso é muito significativo. Tá? E o que eu comentei ali na sessão, junto com os colegas, é que nem eu tinha noção que a nossa atuação tinha sido tão expressiva. Nem eu, nem os demais conselheiros, nem os servidores do tribunal e muito menos a sociedade matogrossense. Quando a gente pensa nos benefícios do controle externo para a sociedade, nós pensamos o quê? Não, nós aplicamos tanto de multa e cobramos tantos milhões de restituição ao erário de danos comprovados. Essa é a nossa faceta punitiva. A nossa faceta punitiva, ela é, do meu ponto de vista, a menos relevante. A nossa principal missão, a mais nobre, é a orientativa, é a preventiva. E essa muitas vezes é difícil você quantificar. E muitas vezes nós mesmos não damos a esse papel o devido valor. Mas se você consegue prevenir, evitar o erro, o efeito para a sociedade é muito maior do que, depois que a ciclovia caiu, a gente vai atrás para checar se o contrato estava superfaturado ou não. Quer dizer, as vítimas já sofreram os danos e o erário já sofreu aquele prejuízo. Tudo que você recuperar vai ser menos do que o prejuízo que você sofreu. Então, a atuação preventiva é nobre. E nós não sabemos, nós culturalmente, nós que estamos dentro do tribunal, sem falar desse grande, que é o grande desconhecido da sociedade,
Sem falar então das outras. Nós não sabemos quantificar os benefícios da nossa atuação. É um esforço cultural que nós temos que fazer. Olha aqui, ó. Esse processo que eu estou votando, ele está trazendo esse benefício. Até quando eu não dou cautelar nenhuma, até quando eu examinei o edital e vi que ele está correto. Até quando eu orientei a prefeitura para aprimorar a organização do seu controle interno. Em 2013, nós tivemos lá, como em todo o Brasil, a posse dos novos prefeitos, né? Vamos ter agora em 2017 a posse dos novos prefeitos. Então lá, não sei por que os prefeitos, assim que tomam posse, gostam de visitar o Tribunal de Contas. Maravilha. E aí, quem é o relator? O Luiz Henrique, na época, eu era relator de alguns, eles iam lá e procuravam a gente. Fazer a visita de cortesia, trazer o vice-prefeito, trazer o secretário de Fazenda e tal. Eu dizia para eles, basicamente, 3 coisas. Prefeito, boa sorte, né? Parabéns pela eleição, você teve o reconhecimento democrático da sua comunidade, o tribunal vai lhe ajudar no que for possível. Faça 3 coisas. Leia as decisões anteriores do tribunal sobre a sua prefeitura. Veja o que o tribunal já apontou como erro da gestão passada e se antecipe. Não espere que isso vai ser apontado nas próximas contas, nas suas contas. Segundo, organize o seu controle interno. Seu controle interno vai ser o seu melhor aliado. Os outros secretários vão reclamar do controlador interno, mas o senhor tem que defendê-lo. Tá? Terceiro, não brinque com a questão previdenciária. Não brinque com a questão previdenciária. Faça os recolhimentos corretos, tanto para o INSS quanto para o RPPS, onde houver. Porque essa vai ser a principal questão fiscal do futuro. Os prefeitos que fizeram isso, que seguiram essa orientação, estão muito bem avaliados. Tem 3 que não seguiram. Os 3 já foram cassados no meio do mandato, né? Ou pela Câmara ou pelo Tribunal de Justiça, já tiveram contas rejeitadas, porque se atrapalharam nessas 3 questões. Então, é o trabalho de orientação. Esses a gente consegue medir o prejuízo. Aqueles que fizeram tudo direitinho e estão bem politicamente, estão crescendo, não tem como você dizer o tribunal, mas a gente sabe que parte do sucesso deles foi porque eles seguiram a orientação do tribunal. Eu ia sugerir como 4º ponto, eles dizer para os servidores frequentarem os cursos da Escola de Contas. Tem um Luiz Marcelo, gostaria de fazer uma pergunta. Boa tarde. Depois o Rodrigo vai falar. Boa tarde a todos, meu nome é Luiz Marcelo, estou como presidente do Sindicato de Servidores do Tribunal de Contas. Então, eu vou aproveitar a oportunidade, que não é sempre que, né, 2 minutinhos. prometo ser curto. Né? A gente está vivendo um momento histórico, né? Esse processo da Lava Jato, né? Que uma era está caindo. Esse processo político baseado no fisiologismo e na corrupção está caindo e a gente espera que algo novo surja. E, na minha opinião, a Tribunal tem um papel muito importante nesse processo de transição, porque a gente vai precisar de um novo tribunal. E a gente sabe que nesse formato político sempre existe a possibilidade da instituição ser cooptada por essas oligarquias que estão no poder. Então, eu queria uma opinião a respeito. Você citou o Tribunal de Contas italiano. Lá no Tribunal de Contas da Itália, todos os protagonistas do controle têm representação no corpo deliberativo. Por que isso? Você torna o corpo deliberativo mais plural, mais democrático
todas as visões estão ali representadas e de alguma maneira você neutraliza alguma ação, né, de viés político. Isso faz parte na relação das instituições. Só acha que isso poderia ser adotado no Brasil? A primeira pergunta. A segunda questão, assim, que aproveitar que sou representante da Tricom, a gente teve na primeira posse do presidente Valdeci, e a gente teve a oportunidade de tratar de algumas questões que nesse processo de modernização tem alguns passivos que ainda existem. A gente tem um encaminhamento da conselheira lá do Acre sobre a uniformização do nome auditor de controle externo, para criar uma identidade. Isso é importante. Mas desses 34 tribunais, conselheiro, 17 ainda tem problema de desvio. E a gente tem muita dificuldade em levar essa linha de função. Até pela questão, a gente hoje tem uma escola de contas moderna, o conhecimento, aquela sociedade hierarquizada de 88 não existe mais, a informação está aí, e por falta de concurso, né, esses colegas foram ocupando espaço. E a gente tem dificuldade de levar, a gente levou essa questão à Tricom, porque Pernambuco também passou por essa situação. Então a gente, é um pedido, já que o senhor é um pensador do controle externo, atua ativamente na Tricom, que eu vejo, sempre entra no site da Tricom, tem a oportunidade de ver os seus artigos, para que nessa discussão toda se coloque, além da questão da padronização do nome, que é importante, essa questão dos colegas, né, que ficam com receio do que pode vir a acontecer nesse novo modelo, que contribuíram com o controle externo, né, e ficam com medo de serem colocados de lado, né, nessa situação. Então, que a Tricom, toda essa discussão de modernização e aprimoramento, levasse para que tentasse colocar, porque a gente não consegue, localmente, às vezes, transpor a situação. Foi bem curto, prometi. Bom, em relação ao primeiro ponto, eu tenho uma frase que eu cito aqui como epígrafe do meu capítulo, que eu digo o seguinte: o fundamento de uma boa república, mais até do que as boas leis, é a virtude dos cidadãos. É de Norberto Bobbio. Nem sempre você busca uma nova lei, uma nova lei, uma nova lei, uma nova lei. É aquilo que a gente acha que a lei vai resolver. Uma pena maior vai resolver o problema do crime tal que nesse determinado momento está nos chocando, nos afetando. A gente tem muito essa tendência bacharelesca, né? Para tudo a gente busca uma lei, uma emenda constitucional. Não é só a lei que resolve, é a prática, né? É a efetividade. O segundo ponto, Luiz, é que eu não demonizo a origem política de um membro do Tribunal de Contas. Quer dizer, não é porque determinado membro foi indicado pela Assembleia ou pelo governador que ele vai ser menos ético ou menos tecnicamente qualificado do que aquele que veio pela via do concurso. Eu também não santifico quem é concursado. Na verdade, eu tenho um artigo, tem um outro livro que eu estou trazendo aqui para doar para a biblioteca. Esse é uma coletânea de artigos meus, e é porque tem muito sobre controle externo. Ele se chama Sementes Republicanas. E tem um artigo aqui que eu falo, Luiz Marcelo, né? Eu falo assim: concursados não são santos. Ou seja, não é porque a pessoa passou num concurso que ela está imune às tentações do mundo. Infelizmente, a máfia do ISS da Prefeitura de São Paulo era formada por pessoas que se classificaram nos primeiros lugares de um dos concursos públicos mais difíceis do país. E nós temos magistrados que passaram por difíceis concursos para a magistratura
e que já foram pilhados vendendo sentenças. Então, o fato de você passar num concurso não te coloca moralmente em posição superior a um conselheiro que foi indicado pelo governador fulano ou beltrano ou pela Assembleia. Nós temos que ser um pouco mais maduros do que isso, tá? Temos que ver as situações concretas. Então, eu imagino que uma outra forma de composição talvez fosse a ideal, sim. O artigo do Canha, do Cláudio Canha, ele diz o seguinte: nos tribunais superiores você tem o chamado quinto constitucional. 4/5 são da carreira e 1/5 tem origem na Ordem dos Advogados ou no Ministério Público, não é isso? Então é assim no Tribunal de Justiça, por exemplo. 4/5 são da carreira da magistratura e 1/5 tem origem externa. E nos tribunais de contas ele diz, é o 5º às avessas, porque dos 7, né, você tem 1, né, que vem da carreira de substituto e mais 1, né, da carreira do Ministério Público Especial. Então, dizendo, não, 1/5 às avessas. Enquanto todos os outros tribunais você tem, né, essa preponderância de origem técnica, no nosso você não tem. Então, eu imagino que uma outra composição talvez fosse melhor? Sim, eu não tenho dúvida disso. Mas, nas nossas atuais circunstâncias, eu vou te ser sincero, se 30 anos depois da Constituição, ou seja, daqui a 2 anos, eu, em vez de 36%, eu tiver 100% dos tribunais seguindo o modelo de 88, eu já vou me considerar vitorioso, tá? Porque eu vou ter levado 30 anos para chegar ao modelo constitucional. E aí depois eu busco um modelo melhor e espero mais 30 anos para a gente chegar lá, tá certo? Bom, e o segundo ponto teu da questão específica eu entendo, a minha visão, que a tendência, e o próprio trabalho da Tricom nesse sentido, é que os tribunais de contas, eles cada vez mais deixem de ser ilhas perdidas num arquipélago desconexo e eles passem a atuar de forma sistêmica. E hoje isso é muito difícil. Eu sou professor de controle externo e me chamam para dar aula, concurso de Santa Catarina, concurso do Pará, concurso do Piauí. Eu vou ver a lei orgânica, o regimento interno, não, é um caos. Cada um, aqui TCM do Rio e TCE do Rio, são coisas absolutamente diferentes. Os prazos são diferentes, o nome do recurso é diferente, a organização, a competência de plenário, de Câmara, de presidente. Então, você não tem, como você tem na lei orgânica da magistratura, ou como você tem nos regramentos do Ministério Público, um padrão, uma uniformidade. Eu penso que para nós trabalharmos cada vez mais como sistema, a tendência é termos uma lei orgânica nacional de organização, de processo e de organização. E eu acredito que nós vamos caminhar, talvez, num determinado momento, para ter uma carreira nacional de controle, né? Ou várias carreiras nacional de controle. A carreira dos auditores, como tem o auditor federal do TCU, dos auditores estaduais de controle, mas que seria uma carreira que, claro, quantitativa de cargos de cada tribunal e tal, mas que obedecesse a um certo padrão nacional, como é, por exemplo, o fisco, como são, por exemplo, os delegados de polícia, quer dizer,
você tem o delegado de polícia de São Paulo, ele tem mais ou menos a mesma formação e as mesmas atribuições do delegado da polícia da Bahia ou do Ceará. Então, a minha visão é que nós vamos trabalhar para ter essas carreiras. E, da mesma forma, no nível do Ministério Público de Contas, para uniformizar uma denominação nacional, Ministério Público de Contas, né? Para uniformizar a denominação conselheiro, substituto. A minha visão é que nós vamos caminhar para isso. Trabalhar cada vez mais como um sistema. E para isso vamos precisar ter o famoso Conselho Nacional dos Tribunais de Contas. A exemplo do Conselho Nacional do Ministério Público e a exemplo do Conselho Nacional de Justiça. Antes do Conselho Nacional de Justiça, você tinha também no Poder Judiciário as situações mais exóticas. E o Conselho Nacional de Justiça ele conseguiu dar uma boa padronização e ter uma atuação corregedora eficaz. No MP, menos, mas alguma coisa. Eu acredito que nós precisamos trabalhar nesse sentido. E um Conselho Nacional dos Tribunais de Contas seria um órgão que, no meu ponto de vista, ajudaria muito a acelerar esse processo. Tá? Mas eu queria pedir licença, eu queria dizer, olha, estou doando este livro para a biblioteca, Sementes Republicanas, são os meus artigos, tem muita coisa aqui sobre controle externo, mas também tem outros pensamentos meus sobre poesia e tal. É um artista de Mato Grosso, isso é uma árvore do Cerrado, né? É um artista que faz... Não, esse não. São colunas, né? Que você... uma coletânea de artigos, tem alguns sobre o Papa Francisco, Nelson Mandela, enfim, tem algumas reflexões minhas sobre o mundo. E esse aqui que foi o último que vocês ainda não têm, que é Controle Externo dos Regimes Próprios de Previdência Social. Também é uma coletânea que eu sou organizador de estudos de ministros e conselheiros substitutos dos Tribunais de Contas do Brasil e tem um trabalho assim, muito interessante. E esse aqui não tinha. Agora já tem. É o Controle Externo, sexta edição, eu trouxe para sortear entre os presentes isso aqui. Então, vamos fazer um sorteio muito simples. Me diz um número de 1 a 30. 9. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Obrigado. Se eu soubesse, teria falado 1. Conselheiro, posso aproveitar? Sim. Então, fazer levantar um questionamento. O senhor estava falando, nós que já estamos aqui há algum tempo, né, no tribunal, um pouquinho de tempo, temos acompanhado muito, nós estávamos conversando mais cedo, somos do concurso de 93, como alguns colegas que estão aqui, que foi o segundo concurso público que o nosso tribunal teve. De lá para cá, muita coisa mudou. E um fator importantíssimo, que no início a gente não tinha nenhum diálogo com as outras instituições, um fator que eu acho que foi importantíssimo, queria ouvir a sua opinião, foi o Promoex, né, o Programa de Modernização. Ele foi uma primeira oportunidade, pelo menos para nós técnicos, que foram organizados aqueles comitês temáticos, e que a gente começasse a tomar contato com o que estava acontecendo nos outros tribunais. Eu estava falando dessa coisa que nós somos muito ilhas. Então, quer dizer, embora ainda não tenhamos um conselho, qual a sua opinião? O senhor acha que foi realmente um fator importante? Ah, sim, sem dúvida. Foi o primeiro passo para essa articulação. A própria associação, a Tricom, ela era uma entidade assim muito mais de organizar eventos, distribuir medalhas e honrarias e comendas, né? Do que de organizar debates e pautas. E a partir do Promoex é que
ela foi ganhando esse aspecto mais articulador dos tribunais. Ela deixou de ser, proporcionalmente cuida menos dos assuntos corporativos dos membros, vantagens, subsídios, plano de saúde, etc., e passa a cuidar mais dos interesses da representação dos tribunais de contas, junto ao Congresso, junto ao Supremo, etc. O Promoex foi um ponto de virada. Coisas que continuam. Dando continuidade com o Promoex aí, esse projeto de qualidade e agilidade dos tribunais de contas da FUCOM também é um projeto que dá continuidade, que o senhor está falando aí também, né? Visa promover esse contínuo aí nesse projeto. Exatamente, né? Exatamente. E Gabriel, da Secretaria de não, e a ideia daquele marco de medição, da autoavaliação dos tribunais, é exatamente nós termos esses parâmetros de benchmark, né? O que o Tribunal de Minas faz de interessante? Onde o Tribunal de Pernambuco pode nos esclarecer sobre uma determinada experiência, e a Paraíba, e o Amazonas. Então a gente vai indo e vendo que tem muita coisa boa sendo feita, não só aqui, como em outros lugares, mas nós juntos nós podemos agregar esse conhecimento e potencializar e caminhar mais rápido. Então, lá em Mato Grosso, nós temos coisas boas para mostrar para os outros tribunais. Temos experiências bem-sucedidas, mas também estamos o tempo todo aprendendo. Recentemente foi uma equipe de técnicos aqui do TCE do Rio ministrar treinamento lá para os nossos colegas sobre controle de receita. Frequentemente nós estamos recebendo lá colegas do TCU que vão ministrar, por exemplo, cursos a partir de experiências práticas na área da regulação. É uma área que lá em Mato Grosso ela tende a crescer em importância, parceria público-privada, como é que se faz o controle, organizações sociais. Nós temos pouca experiência, então vamos aprender com os tribunais que já têm alguma coisa. Eu sou suspeito para falar, porque eu sou professor, então eu acredito que nós temos que estar sempre aprendendo. Mas uma das coisas que eu considero muito positivas, lá em Mato Grosso, nós temos um programa de capacitação permanente dos membros do Tribunal de Contas, que é uma vez por mês. Nós temos a quinta-feira pela manhã, é a terceira quinta-feira do mês, os membros do tribunal, que são os conselheiros substitutos e os procuradores. Nós vamos lá para uma salinha da Escola de Contas e vem alguém para nos ministrar uma palestra, uma capacitação, uma experiência, que nós mesmo, como julgadores e agentes, nós temos que estar nos atualizando. A gente chama ministros do TCU, ministros do Supremo, ministros do STJ, professores universitários, para os membros. Então, todos nós temos que estar aprendendo e o tempo todo. Por quê? Porque o mundo está mudando. Foi o Luiz Marcelo que falou, né? Não temos mais a sociedade de 88, né? O mundo está mudando, a tecnologia muda, a administração pública ela tem que acompanhar e o controle tem que acompanhar também. Então, se a gente não está em permanente atualização, a gente perde o passo com a história. Nós aproveitamos já antes de começar esse nosso encontro de hoje, eu já fiz logo o convite para o conselheiro, aproveitando que ele está aqui, dizendo que nossa proposta lá na escola, já conversamos com o nosso presidente,
é criar também um programa de capacitação permanente, né, para os membros, com apoio também da Secretaria-Geral de Planejamento, né, que isso é uma das propostas que consta do nosso planejamento estratégico. Então, se Deus quiser, em breve a gente vai convidar o conselheiro, ele já está convidado desde já para vir fazer uma palestra. Depois a gente vai contando também com a ajuda dos nossos auditores para sugerirem temas que a gente possa ir aprofundando. Bom, gente, a nossa tarde foi uma delícia. Nós já passamos meia hora do nosso horário, nós teríamos muito que conversar, muita coisa ainda para ouvir. Eu não sei, também fico preocupado um pouco com o horário do conselheiro, da gente não abusar demais da boa vontade dele. Dizer que, da minha parte pessoal, eu concordo plenamente que a gente está sempre aprendendo, quer dizer que eu aprendi muito, né? Eu achei que eu devia ter lido esse livro antes da gente começar o programa de formação, talvez eu pudesse também entender melhor muitas das dificuldades, dizer que nós temos, acho que todos os dias eu me convenço que nós temos desafios muito grandes a vencer o tempo todo, né, seguindo essa ideia de que as nossas instituições estão mudando, a sociedade está mudando. Quero agradecer demais o conselheiro ter aceitado o nosso convite, esse nosso pedido para que ele viesse até aqui falar para a gente, em nome também da Biblioteca Sérgio Cavalieri Filho, em nome da Escola de Contas e Gestão, do Tribunal de Contas do Estado. Agradecer demais a sua presença e dizer que a gente espera poder continuar contando com a sua parceria. Agradecer os livros, né, Luiz? Dizer que esperamos poder sempre, né, explorá-lo bastante no bom sentido, roubar um pouco do seu conhecimento. Tá bom, eu estou à disposição.